de Carlos Drummond e sobre seu estilo literário. Carlos nasceu em 1902 numa cidadezinha do interior de Minas Gerais e ele chegou a se formar em farmácia, só que como sua paixão era escrita, ele se dedicou a isso por toda a sua vida. Carlos fez parte da segunda fase do modernismo, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, com isso, as características dos textos era sempre fazer críticas ao que estava acontecendo, fazer uma alusão à realidade e sempre com um fundo pessimista, um fundo depressivo. Falando agora sobre o modernismo, podemos citar a Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922, na cidade de São Paulo. Ela, primeiramente, foi muito criticada e foi vista como negativa, porém hoje vemos sua tal importância. O modernismo tinha como principal objetivo dar uma certa independência cultural ao Brasil e também acabar com aquela antiga preocupação formal e métrica dos textos. Tinha uma linguagem cotidiana e regionalista. A fase do modernismo se dá início junto com a Semana de Arte Moderna. Ela também foi conhecida como fase adolescente por sua maior característica, que era a rebeldia, e também contrariava todo e qualquer método literário anterior. A fase do modernismo ocorre de 1930 a 1945, e durante esse período eles faziam uma relação com a realidade. Como eu já disse antes, foi o período de Carlos Drummond de Andrade e da Segunda Guerra Mundial. Então foi um período de muitas críticas e sempre relacionando a tudo o que estava acontecendo no momento. Também podemos citar a prosa, que era regionalista, sempre falando sobre problemas sociais de uma determinada região. O final do modernismo, denominado Terceira Fase, ocorre de 1945 a 1960. Sua principal característica foi a autora e escritora Clarice Lispector, que falava sempre sobre o íntimo dos personagens. Ela usava de muitas figuras de linguagem, fluxo de consciência, epifania e prosa poética. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também, a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente, em verdade sou muito pobre. Outrora viajei, países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer, entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Na primeira estrofe, Carlos Drummond afirmava ter um coração muito pequeno comparado a tudo que ele já passou, aos seus sofrimentos. E é exatamente por isso que ele escreve, para poder expor seus sentimentos, liberá-los. Nesta estrofe, Drummond reafirma que tem um coração pequeno e que nele não há espaço para outras pessoas. Ele diz que as pessoas estão no meio enorme, mas que se esse meio for comparado ao mundo todo, ele é considerado pequeno. Na terceira estrofe, ele fala sobre o mundo e tudo aquilo que ele suporta. Ele engloba tudo aquilo que nós somos e sentimos. E que os homens eles não conseguem suportar tanto acúmulo em silêncio. Eles precisam reagir, estar lá. Nesta estrofe, ele fala sobre como os problemas são vistos, que nós devemos relevá-los e enxergarmos o lado positivo deles. E apesar de ser pouco significativo, isso é capaz de nos levar à paz, ao estado original. Drummond não consegue agir da mesma maneira em que ele mesmo falou na última estrofe. Ele afirma ser sentimental demais para ser forte, e que o feito dele é diferente dos outros homens.
Nessa estrofe ele afirma que o que o interessa são os poemas e sonetos, não o modo em que as pessoas se manifestam. Seus poemas são como uma porta para a imaginação. Quando ele lê ou escreve, ele se sente em outro mundo, bem melhor do que o original. Nesta estrofe, Carlos Drummond fala sobre as armadilhas em que os homens caíram no mundo e explica que só poucos deles conseguiram sair. Ele também diz que o mundo é um paradoxo entre o que há de bom e o que há de ruim. Em sua última estrofe, ele fala sobre o aprendizado que o homem adquire durante a sua vida. E diz que no final desse aprendizado é porque quer dizer que chegou a hora dele partir. O poema ele não é metrificado e cada estrofe é diferente e não contém o mesmo número de versos. Nós podemos notar a presença de figuras de linguagem nos versos 4, 5, 6 e 7 da primeira estrofe, onde temos a repetição do termo por isso, que indica uma anáfora. Os versos são livres, pois não haver rima. Barroco, de 1601 a 1768. O contexto histórico foi cheio de instabilidades, porque a nova burguesia chocava-se com os interesses econômicos e políticos dos nobres absolutistas. E foi nesse período que ocorreu a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, o ser barroco nasce desse período todo instável. Ele era um homem angustiado, um homem confuso, porque vivia num mundo contraditório. Então é comum a gente encontrar na poesia barroca figuras de linguagem como a antítese, o paradoxo, frases interrogativas que mostrava toda essa confusão mental, espiritual que vivia nesse período o homem barroco. E também eles viviam o seguinte dilema: viver as experiências carnais do mundo ou viver a paz de espírito sem pecado. Então a mulher era vista como um anjo de beleza, mas que podia levar o homem à perdição. Outra característica também era o carpe diem, que era uma angústia da brevidade da vida, era uma passagem rápida do tempo. E essa passagem significava que tudo acaba sendo destruído. Gregório de Matos é um dos mais importantes escritores da poesia barroca brasileira. Ele nasceu na Bahia e estudou direito em Portugal. Os seus poemas compreendem temas eróticos, satíricos, amorosos e religiosos. Ele ganhou o apelido de Boca do Inferno porque ele criticava o governo, a Igreja Católica e a sociedade como um todo, sem emitir palavras. A Maria de Povos, sua futura esposa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em seus olhos a boca, o sol e dia. Enquanto, com gentil descortesia, o ar, que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, da madeixa que mais primor te envia. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo troca, e a toda ligeireza imprime a cada flor uma pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Gregório de Matos. Fazendo análise do poema, podemos observar que ele é um soneto, ou seja, ele possui estrutura fixa de 14 versos, divididos em 4 estrofes. As duas primeiras são quartetos e as duas últimas são tercetos. As suas rimas são interpoladas nas duas primeiras estrofes e as últimas duas estrofes são rimadas entre si. E as rimas são soantes, que significa que a correspondência de som entre elas é completa. E em relação às figuras de linguagem, podemos observar a metáfora no poema que compara a mulher a uma flor. Quanto ao tema do poema, podemos observar que o autor fala principalmente da passagem do tempo. Na primeira estrofe, ele realça a beleza de Maria, falando que ela está em sua plena juventude. Na segunda estrofe, ele continua elogiando, mas dessa vez falando dos seus cabelos. No primeiro terceto, ele aconselha Maria a aproveitar o tempo, pois um dia a juventude acaba. No último terceto, ele fala que ela deve aproveitar ao máximo sua juventude, pois um dia a juventude acaba, chega a velhice deixando a flor, no caso ela, sem beleza. E um dia chega a morte, transformando-a em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada.
também conhecido como setecentrismo ou neoclassicismo, é um movimento da segunda metade do século XVIII e se inicia com a publicação do poema Obras, de Cláudio Manuel da Costa. É um período caracterizado por mudanças no contexto histórico mundial, o crescimento do iluminismo, do racionalismo e das ciências. Segundo Alfredo Bossi, houve 2 momentos do movimento. O primeiro, que foi poético, que retornava ao modelo clássico, valorizava a natureza e a mitologia. E o segundo, que foi ideológico, que tinha como referência a filosofia iluminista. O movimento tem características reformistas, influência greco-latina, renascentista e na filosofia francesa. Tem como característica o bucolismo, que faz referência à natureza, o nativismo, que se refere à terra, tem tom confessional e busca pela pureza da espiritualidade. Tomás Antônio Gonzaga nasceu na cidade do Porto, em Portugal. Passou sua infância no Recife e na Bahia, e na adolescência voltou a Portugal para terminar seus estudos e terminar seu curso de Direito. Seus poemas eram lírias e tinham temas pastoris e galanteadores, que se referiam à sua amada, Maria. As suas liras representavam a trajetória do autor. Antes de ser preso, por ter sido acusado de participar da Inconfidência Mineira, elas representavam aventuras amorosas e satisfação com o presente. E após ter sido libertado, elas representavam o infortúnio, injustiças e o destino. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do berço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro, que seus avós ergueram descansado, qual no campo, e lhe arranca os frios ossos, ferro de torturado. Ah, enquanto os deuses impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim, façamos, doce amado, os nossos breves dias malditosos. Um coração que, frouxo, a grata posse de seu bem difere, a si, Marília, a si próprio rouba, e a si próprio fere. Ornemos nossas testes com as flores, e façamos do feno um brando leito. Prendemo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores, sobre as nossas cabeças, sem que possam deter o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Com os anos, Marília, o gosto falta, e se entorpece o corpo já cansado. Triste, o velho cordeiro está deitado, e o leve filho sempre alegre salta, a mesma formosura. É dote, que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília bela? E vão passando os florescentes dias, as glórias, que vêm tarde, já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. As estrofes do 1 até o 3 no texto falam sobre as reviravoltas que acontecem na vida de Marília e do Eurílico, que mesmo eles estando em um momento bom, acontece alguma coisa ruim. E ele fala bastante na estrofe, que nem os deuses, nem os mortais estão livres desse destino, de que mesmo nas coisas boas, mesmo no momento bom, pode acontecer um momento ruim. E acontece na segunda estrofe, que é quando os avós de Marília morrem e ela fica muito triste com isso. As estrofes do 4 até o 6, ele praticamente esquece o problema do destino, das reviravoltas, e foca no tempo que vem passando. E ele e Marília, eles ficam juntos, decidem viver juntos o resto de suas vidas. E depois que eles estão juntos, a ação do tempo vai envelhecendo os dois. Marília vem ficando com rugas no rosto, vem apresentando cabelos brancos, e agora o temor dele é que o tempo passe rápido demais e acabe levando Marília com ele. Ele não tenha tempo suficiente para aproveitar o resto das vida dele com a mulher que ele ama. O romantismo teve origem na Alemanha e na Inglaterra no século XVIII. A Europa passava por profundas transformações. O movimento surgiu como uma forma de contestação aos valores clássicos e às formas tradicionais. O estilo era livre e passional. Tinha uma visão de mundo extremamente sentimental. O poeta romântico usava de individualismo e subjetividade, expressava os estados da alma, idealizava a mulher, a natureza, a infância, o herói, e usava um escapismo como fuga da realidade. A linguagem era simples, com musicalidade, e usavam hipérbole e prosopopeia. O
romantismo teve início no Brasil no século XIX, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em 1836. Ao longo de 50 anos, o Brasil possuiu 3 gerações de poetas. A primeira geração era a geração nacionalista ou indianista. Eles eram caracterizados por serem nacionalistas extremados. O índio era idealizado, representando os valores brasileiros. O amor era ingênuo, íntimo e idealizado. Um dos autores que representou essa época foi Gonçalves Dias. A segunda geração era a geração do escapismo, mal do século. Eles usavam a fuga da realidade como uma forma de resolver suas angústias, seus problemas. Usavam de pessimismo. O amor era sinônimo de erotismo e idealização. Um dos autores que representou essa época foi Álvares de Azevedo. A terceira geração era a geração condoreira. Eles saíram dessa individualidade e entraram no universo social. Todos os poemas, eles lutavam por uma causa, tinham uma temática social. E um autor que representou essa época foi Castro Alves. Casimiro de Abreu foi um poeta brasileiro da segunda geração do romantismo. Ele nasceu em 1837 em Barra de São João. Em 1853, foi morar junto com o pai em Portugal, durante 4 anos. Lá foi onde ele iniciou sua vida literária e escreveu a maior parte dos seus poemas. É autor da obra Primaveras, que é uma coleção de poesias com caráter melancólico e sentimental. Ele utilizava a simplicidade na hora de escrever e retratava temas de sua vida, em relação a seu pai, saudade da terra natal e sobre o amor. Morreu em 1860 de tuberculose. Suas poesias fazem sucesso até hoje, tanto em Portugal como no Brasil. Saudade. Nas horas mortas da noite, como é doce o meditar, quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar, quando a lua majestosa, surgindo linda e formosa, como donzela vaidosa, nas águas se vai mirar. Nessas horas de silêncio, de tristeza e de amor, eu gosto de ouvir ao longe, cheio de mágoa e de dor, o sino do campanário, que fala tão solitário, com esse som mortuário que nos enche de pavor. Então, proscrito e sozinho, eu solto aos ecos da serra suspiros dessa saudade que no meu peito se encerra. Esses prantos de amargores são prantos cheios de dores, saudades dos meus amores, saudades da minha terra. O poema é dividido de 24 versos de 3 estrofes de oitavas. A métrica do poema é redondilha maior, com apoio rítmico nos versos 5 e 7. E a rima do poema é mista e a qualidade delas é pobre. Quanto às figuras de linguagem do poema, podemos encontrar metáfora no verso 1. Há uma personificação da lua nos versos 5 e 6. Além destas, há uma personificação do sino nos versos 13 e 14 e outra no verso 22. Na primeira estrofe, nota-se que o lírico produz o poema numa madrugada, contemplando uma paisagem linda, e o silêncio dela o inspira e é propício a meditar. Na segunda estrofe, o eu lírico, nos momentos de insônia, sente saudade trazendo tristeza, e isso piora quando ouve o som do sino que o apavora. Na terceira estrofe, o eu lírico descreve a maneira de como ele está, sozinho, provavelmente chorando. E isso reforça esse sentimento de dor e saudade, causada pela distância que se encontra de seu país e saudade de seus amores também. Eu vou falar sobre a relação entre os poemas. Bom, todos os poemas apresentam figuras de linguagem, predominantemente a antítese, a personificação e a metáfora. Em relação aos versos, os poemas Líria 13 e Saudade apresentam em cada estrofe o mesmo número de versos. Já os poemas Maria dos Povos e Mundo Grande não apresentam. Em relação à rima, é predominante as rimas intercaladas e interpoladas nos poemas. A Líria 13, Mundo Grande e Maria dos Povos. Já no poema Mundo Grande não apresenta rimas.
relação aos temas de cada poema, todos têm um tema diferente. Por exemplo, o poema Líria 13 fala sobre a mulher amada, sua paixão por ela. Já no poema Mundo Grande fala da relação entre as pessoas e o mundo em que vivem, o seu relacionamento, suas dificuldades e tal. No poema Saudade fala sobre a falta que faz o seu passado, sua casa, sua vida, seus amores. Já no poema Maria dos Povos fala sobre o passar do tempo, como aproveitá-lo e sobre a vida em geral.